Usuários das informações. Antes de falarmos sobre usuários, vamos relembrar. A contabilidade é uma ciência. Isso quer dizer que ela tem objeto, objetivo, finalidade, usuários, campo de aplicação e princípio básico. É uma ciência social, porque trata do relacionamento entre pessoas, que são as contas. Por uma questão de lógica, se o objetivo da contabilidade é fornecer informações, essas informações devem ter um interessado. O pronunciamento conceitual básico da contabilidade destaca que são usuários das informações as pessoas físicas ou jurídicas com interesse na entidade, que as utilizam para seus próprios fins, de forma permanente ou transitória. Por sua vez, os usuários podem ser os integrantes do mercado de capitais, os investidores, atuais ou potenciais, os fornecedores, os clientes, os financiadores de qualquer natureza, as autoridades governamentais de diversos níveis, os meios de comunicação, as entidades, como associações e sindicatos, os empregados, os controladores, os acionistas ou sócios, os administradores da própria entidade, além do público em geral. Note que os usuários tanto podem ser internos quanto externos, e mais ainda, com interesses diversificados, razão pela qual as informações geradas pela entidade devem ser amplas e fidedignas, e pelo menos suficientes para a avaliação da situação patrimonial e das mutações sofridas pelo seu patrimônio, permitindo a realização de inferências sobre o seu futuro. Dessa forma, os usuários das informações contábeis podem ser divididos em dois grupos distintos: usuários internos e usuários externos. Os usuários internos incluem os administradores de todos os níveis, que usualmente se valem de informações mais aprofundadas e específicas acerca da entidade, notadamente aquelas relativas ao seu ciclo operacional. São todas as pessoas ou grupos de pessoas relacionadas com a administração da empresa, que têm facilidade de acesso às informações contábeis, tais como a Assembleia dos Sócios, o Conselho de Administração, o Presidente e os gestores, a alta administração. Destacam-se por conseguirem as informações de forma tempestiva, não necessitando das demonstrações contábeis. Já os usuários externos concentram suas atenções de forma geral em aspectos mais genéricos, expressos nas demonstrações contábeis. Por isso, compõem o grupo de pessoas que têm interesse direto ou indireto nas demonstrações contábeis divulgadas pela entidade. Normalmente, não podem requerer e não têm acesso direto às informações, mas as recebem por meio da divulgação das demonstrações contábeis. Devido à importância da informação e o interesse de cada usuário externo, essa categoria se divide em usuários externos primários e secundários. Encaixam-se como usuários primários os acionistas preferenciais, os investidores, os potenciais investidores e os financiadores das empresas. São as pessoas que aplicam dinheiro na empresa. Os usuários secundários são os fornecedores, os credores, os clientes, as entidades governamentais de fiscalização, os sindicatos e a sociedade em geral. Possuem interesses diversos na entidade e normalmente buscam informações relacionadas às suas atividades operacionais. Pulo do gato. Fique atento. As demonstrações contábeis são destinadas aos usuários externos, especialmente aos usuários externos primários. Ou seja, as empresas fazem as suas demonstrações contábeis principalmente para os investidores. Os usuários externos usam as demonstrações contábeis para satisfazer algumas das suas diversas necessidades de informação. Essas necessidades incluem a. Investidores.
os provedores de capital de risco e seus analistas, que se preocupam com o risco inerente ao investimento e o retorno que ele produz. Eles necessitam de informações para ajudá-los a decidir se devem comprar, manter ou vender investimentos. Os acionistas também estão interessados em informações que os habilitem a avaliar se a entidade tem capacidade de pagar dividendos. B. Empregados. Os empregados e seus representantes estão interessados em informações sobre a estabilidade e a lucratividade de seus empregadores. Também se interessam por informações que lhes permitam avaliar a capacidade que tem a entidade de prover sua remuneração, seus benefícios de aposentadoria e suas oportunidades de emprego. C. Credores por empréstimos. Estão interessados em informações que lhes permitam determinar se os empréstimos e os correspondentes juros serão pagos no vencimento. D. Fornecedores e outros credores comerciais. Os fornecedores e outros credores estão interessados em informações que lhes permitam avaliar se as importâncias que lhes são devidas serão pagas nos respectivos vencimentos. Provavelmente, estarão interessados em uma entidade por um período menor do que os credores por empréstimos, a não ser que dependam da continuidade da entidade como um cliente importante. E. Clientes. Os clientes têm interesse em informações sobre a continuidade operacional da entidade, especialmente quando tem um relacionamento a longo prazo. Com ela ou dela dependem como fornecedores importantes. F. Governo e suas agências. Os governos e suas agências estão interessados na destinação de recursos e, portanto, nas atividades das entidades. Necessitam também de informações a fim de regulamentar as atividades das entidades, estabelecer políticas fiscais e servir de base para determinar a renda nacional e estatísticas semelhantes. E G. Público. O público. As entidades exercem influência sobre o público de diversas maneiras. Elas podem, por exemplo, fazer contribuição substancial à economia local de vários modos, inclusive empregando pessoas e utilizando fornecedores locais. As demonstrações contábeis podem ajudar o público, fornecendo informações sobre a evolução do desempenho da entidade e os desenvolvimentos recentes. Então aqui está um quadrinho. Usuários das informações. Internos, o controle gerencial, com relatórios próprios. Quem tem interesse, a auto-administração. Usuários externos, que é a contabilidade financeira, as demonstrações contábeis, estão divididos em dois. Os primários, que aplicam o dinheiro, e os secundários, que se preocupam com a parte operacional. Agora vamos ver como o assunto tem sido cobrado em provas. Apesar de ser uma banca própria da Companhia de Gás do Estado do Mato Grosso do Sul, note como a questão é boa para contextualizar o conteúdo que estamos estudando. 10. A contabilidade é um instrumento que auxilia seus usuários a tomar decisões. Ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relatórios ou comunicados. Dessa forma, pode-se afirmar que o processo decisório decorre de informações geradas pela contabilidade. De acordo com o objetivo de cada usuário, existe uma demanda diferenciada de informações contábeis. Analise as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. 1. Fornecedores de bens e serviços a crédito usam os relatórios contábeis para analisar a capacidade de pagamento da empresa compradora. 2. Bancos usam as informações geradas pela contabilidade para aprovar empréstimos, financiamentos e limite de crédito. 3. Governo não usam os relatórios contábeis só com a finalidade de arrecadação de impostos, mas também para dados estatísticos no sentido de melhorar
de melhor redimensionar a economia. 4. Empregados utilizam as informações geradas pela contabilidade para verificar a capacidade de pagamento dos salários, perspectivas de crescimento da empresa e a participação nos lucros. Assinale a alternativa correta. Então, a resposta correta é a letra B, que todas as sentenças estão corretas. A questão é bem literal, trata dos usuários externos e suas necessidades específicas. Se você analisar com calma cada usuário e o objetivo das informações, verá que todas as assertivas estão corretas. O CESP, em 2015, cobrou o assunto da seguinte maneira. A prova para auditor de controle externo do TCU. 11. Julgue o item subsecutivo, referente ao principal grupo de usuários das demonstrações contábeis, bem como as responsabilidades a elas relacionadas. Se os objetivos de uma Companhia Brasileira de Capital Aberto, uma SA, incluírem a exploração de serviços de energia elétrica, um dos principais usuários de informação contábil dessa sociedade será a Agência Nacional de Energia Elétrica. Certo. A questão envolve os usuários das demonstrações contábeis. Uma SA, de capital aberto, é uma empresa que negocia suas ações no mercado de capital, na bolsa de valores ou mercado de balcão. Então é fiscalizada pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Como a empresa vai explorar os serviços de energia elétrica, é claro que a Agência Reguladora de Serviço, a ANEEL, deverá utilizar as demonstrações da concessionária para avaliar a empresa. A questão é relativamente fácil.